Vamos lá? Vejam bem. Nessa questão nós temos uma expressão em que todos os termos têm radicais. Então, é interessante que a gente tente obter parcelas em que os radicais sejam todos iguais. Porque assim sendo eu consigo somar e subtraí-los. Tá? Então qual é a ideia? É olhar para o 8, por exemplo, olha só, como 4 vezes 2. Por que, Messias? Porque 4 vezes 2, tudo bem, é 8, né? Mas aí, olha, porque a raiz de 4 é 2. E eu estou querendo tirar a raiz de 8. Tá? Ora, então, eu posso olhar para a raiz quadrada de 8 como sendo raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 4 é 2, então essa expressão, raiz quadrada de 4 vezes raiz de 2, eu escrevo como 2 multiplicado por raiz de 2. Uma vez que a raiz quadrada de 4 é 2. Tá legal? Então eu tenho aqui uma expressão, eu extraí do radical aqui, olha, tá? O máximo que eu pude, tá? Beleza. Então vem cá comigo, olha só. 8, 4 vezes 2, portanto a raiz de 4 é 2, fica 2 raiz de 2. 18, boa, 9 vezes 2, raiz de 9, 3, então fica 3 raiz de 2. Entretanto, a raiz de 18 estava sendo multiplicada por 2, então 3 raiz de 2, que é raiz de 18, permanece sendo multiplicado por 2. Na verdade, por menos 2. 98. 98, a gente consegue escrever como 49 vezes 2. E 49 tem raiz quadrada igual a 7. Então, a raiz de 98 eu escrevo como 7 raiz de 2. E, por fim, 32, que eu olho de que forma? Isso. Olha para o 32, gente, como sendo 16 vezes 2. Procure sempre um produto em que um dos fatores seja o que nós chamamos de quadrado perfeito, que são aqueles números cuja raiz quadrada é exata. Então, voltando, 16 é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, 32, raiz de 32, eu olho como raiz de 16 vezes raiz de 2. Como a raiz de 16 é 4, eu fico com 4 vezes raiz de 2. Portanto, por fim, aqui, olha a raiz de 32, mais uma vez, isso deve ser feito mentalmente. Raiz de 32 eu olho para 32 como 16 vezes 2, raiz de 16 é 4, então eu tenho 4 raiz de 2. Feito isso, observe que os radicais têm todos o mesmo radicando. Portanto, eu vou poder somá-los e subtraí-los sem problema. Tá? Então, aí você soma, subtrai, não, como achar melhor. Eu preferi fazer 7 mais 4, 11, menos 2, 9, e aqui, olha, 9 menos 6. Eu não preciso escrever mais, né? 7 mais 4, 11, menos 2, 9. Você sabe que aqui é 6, portanto, menos 6, 3. Aí a gente vai, olha nas alternativas e, opa, não tem 3 raiz de 2, tá? Como opção de resposta. Ah, mas tem raiz de 18, tá? Então você tem que olhar para esse resultado, você também pode escrevê-lo dessa forma. Como, Messias? Ué, 3 é a raiz quadrada de 9, não é assim? 3 é a raiz quadrada de 9. Então, se eu tenho 3 vezes 2, eu olho como raiz quadrada de 9 vezes 2, se necessário for. E nesse caso é. E, portanto, eu tenho, sim, raiz quadrada de 18, alternativa A. Tá legal, gente? Ok, vamos à próxima daqui a pouco, tá bom? Continua estudando, continua se dedicando e
claro que vai dar tudo certo no final, tá bom?